como se organizar para controlar as finanças? Supermercados utilizam caixas de autoatendimento para registrar as compras. Saiba como descartar os resíduos sólidos em casa. A escravidão em Piracicaba é tema de pesquisa científica na Unimep. Presença de mulheres no esporte cresce, mas o preconceito não diminui. E mais, ascensão da moda plus size e economia tem futuro promissor. Relatório da ONU traz o Brasil como o país que tem o maior índice de gravidez na adolescência da América Latina. Pesquisa sobre economia criativa revela que arte e cultura continuam desvalorizados no Brasil. Tudo isso você acompanha agora no Jornal Ensaio. Em tempos de crise ou não, organizar o orçamento e poupar dinheiro é um desafio para a população brasileira. Você confere na reportagem como controlar as finanças e o que fazer para essa prática começar desde cedo. Todos os dias, as promoções inundam a vida das pessoas num convite tentador para consumir mesmo sem necessidade. Essa cultura consumista do brasileiro pode ser a causa da falta de planejamento financeiro e de endividamento da população, que faz pouca poupança. Segundo reportagem de O Globo, apenas 30% dos brasileiros têm o hábito de poupar dinheiro e fazer reserva. É um processo de reeducação. Nós, economistas, começamos com a ideia de troca intertemporal. O que se poupa hoje, ao se deixar de consumir, pode se tornar uma reserva financeira para o futuro ou pode ser aplicado, na formação de patrimônio, o que vai gerar uma renda a mais para a pessoa com o passar do tempo. Trata-se de uma luta entre razão e emoção no hábito de consumo. Seja sair do aluguel, a independência financeira, os estudos dos filhos, uma viagem nas férias ou metas a curto prazo. Cada pessoa tem uma razão para organizar o orçamento e poupar dinheiro. Fazer uma viagem com a minha família, ou até mesmo alguma coisa que tem que comprar para minha casa, que é um valor maior. Então, é exatamente esses 20% junto com o 13º no final do ano, pagar umas contas assim como PVA, IPTU, e ter essa reserva para mim conseguir fazer viagem ou trocar alguma coisa que eu preciso na minha casa. Para quem quer aprender a controlar o orçamento, o primeiro passo é ter claro o quanto ganha e o quanto gasta por mês. O próximo passo é saber para onde vai o dinheiro. Aluguel, financiamento da casa ou o carro e mensalidade escolar são despesas fixas, ou seja, todo mês é o mesmo valor. Já as contas de água e do supermercado são variáveis, pois os valores mudam de um mês para o outro. As despesas extras são as que não foram previstas, como a consulta médica ou o conserto do carro. E as adicionais são as que não comprometem sua sobrevivência, como ir ao cinema e viajar, por exemplo. Os aplicativos para celulares passaram a ser uma boa alternativa para organizar isso tudo, como o aplicativo Guia Bolso, que permite classificar despesas, traçar metas e acompanhar o seu desempenho semanal. Outras opções são os aplicativos Mobius e Minhas Economias, disponíveis para Android e iOS. Mas a ideia é que o hábito de gerenciar as próprias finanças comece desde cedo. Em 2010, o Decreto 3.937 instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeiras para ajudar as pessoas a escolherem de forma consciente ao lidar com o próprio dinheiro. O foco são as crianças e os jovens por meio do programa Educação Financeira nas Escolas, que leva atividades pedagógicas e conceitos do assunto para alunos do ensino fundamental e médio para serem aplicados no cotidiano desse público. O programa criou a Plataforma Aberta, onde os livros para alunos e professores estão disponíveis para download gratuito. Mas os pais também podem orientar os filhos para o exercício diário do controle das finanças. As empresas recorrem cada vez mais à tecnologia para automatizar as tarefas. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Oxford estima que até 2033, cerca de 47% dos empregos serão afetados. Você já parou para pensar em como será a sua profissão no futuro?
O mercado de trabalho está em transformação e as empresas, para manter a competitividade e com redução de custos, usam cada vez mais a tecnologia para automatizar tarefas. Essa automatização já chegou a vários ramos de atividades. Alguns supermercados, por exemplo, passaram a utilizar caixas de autoatendimento como uma opção na hora de registrar as compras. O público que mais aceitou foi o público mais jovem, né? Mas assim, uma aceitação muito boa que está tendo. Para os clientes, as opiniões ainda estão divididas. Eu uso bastante, principalmente quando tem fila nos caixas rápidos, que fica mais fácil e mais prático para a gente, só que só pagamento no cartão, em dinheiro não tem como você fazer o pagamento, né? Mas eu prefiro. Quando é coisa muito rápida, facilita muito, porque a gente vem, não necessita de fila. Às vezes eu com um pão desse tenho que esperar uma compra de 30 itens, então para mim ajuda muito. Com alguém atendendo aqui eu acho muito mais prático, mais fácil do que você passar a compra sozinho. Tendo alguém ajude em caso de algum problema que dê, não tem desvantagem. Hoje foi mais porque era pagamento em cartão e estava indisponível. Mas assim, dependendo da quantidade de volumes também não compensa, né? Que você fica ali meio perdido, então acaba isso. E os colaboradores, o que acham disso? Quando foi implantado esse sistema que nós, para a nossa rede de mercado, muitos clientes ficaram assim, apreensivos, até houve uma certa crítica no momento, porque achavam que ia tirar emprego de funcionário. Nós explicamos que atrás de uma máquina dessa, existe 10 funcionários trabalhando. Então, jamais tira emprego de alguém. Pelo contrário, qualifica o funcionário, estimula a estudar, estimula a ser alguém na vida. Os mais de idades também acabam aproveitando para aprender um pouco mais sobre a tecnologia. É uma diversão aqui com as crianças. As mudanças são globais e, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Oxford, até 2033 a automação colocará em risco cerca de 47% dos empregos. No Brasil, o número corresponde a mais de 15 milhões de pessoas. As áreas operacionais e de processos repetitivos são as primeiras a serem automatizadas. E com essas transformações em ritmo tão acelerado, para se manter no mercado de trabalho, a qualificação é e vai continuar sendo fundamental. E a mensagem está sendo bem clara. Para se adaptar a essa realidade, é preciso entender a tecnologia e ter nela uma aliada, pois essas mudanças são irreversíveis. Os empregadores estão cada vez mais exigentes. E nós, para exemplificarmos isso, nós temos alguns casos. Por exemplo, nós conhecemos uma montadora, que não é aqui de Piracicaba, instalada em São Paulo, que tinha 30 mil funcionários e hoje está com 13 mil e operando, e a produção praticamente dobrou. Esse é o mercado, isso é questão global, não é mais uma questão que está acontecendo na cidade de Piracicaba, e sim no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Isso é competitividade. No Brasil, o número equivale a 15 milhões de pessoas. Acompanhe agora na nossa retrospectiva o que foi notícia há 10 anos no Jornal Ensaio, uma produção dos alunos de jornalismo da Unimep. Há 10 anos atrás, o Jornal Ensaio foi apresentado por Jaqueline Brossi e Juliana Vasconcelos. O projeto Guri de Piracicaba, que ensinava música a crianças e interessados em aprender os mais diferentes instrumentos e o canto coral, foi o assunto da reportagem de Juliana Vasconcelos. A repórter Fernanda Miranda trouxe informações sobre outro projeto social, desta vez do Instituto Educacional Rubens Morais, também em Piracicaba, que atendia crianças de baixa renda de 4 a 8 anos de idade, com aulas de informática, judô, música, recreação, artes e yoga. O reajuste do salário mínimo no valor de R$ 35,00, válido a partir de 1º de maio de 2008, foi o assunto da reportagem de Érica Souza. A repórter Jaqueline Brossi trouxe informações sobre a doença de Alzheimer, bem como orientações sobre os cuidados e formas de tratamento do paciente. Os serviços odontológicos gratuitos da Unicamp para a população de Piracicaba, inclusive para pessoas com câncer, diabetes e doenças infecciosas, foram o assunto da reportagem de Giovana Pavan. A repórter Michele Telise informou sobre a prática do boxe por mulheres em Piracicaba,
não só por causa do condicionamento físico, mas também como preparativos de competições. Uma reportagem de Alana Reis mostrou que, além de nutritivo, o sorvete era mania nacional mesmo no inverno, e não importava se era de frutas, chocolate, na casquinha ou batido com leite, tinha para todos os gostos. O combate ao estresse e o condicionamento físico por meio da dança do ventre, bem como a sensualidade ao manter a harmonia dos movimentos dos braços, ombros, quadris e pescoço, foram um assunto da reportagem de Estela Ágil, que encerrou aquela edição do Jornal Ensaio. Você já ouviu falar dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lançados pela ONU? Mais de 150 líderes mundiais se reuniram na sede da ONU em Nova York em setembro do ano passado para discutir o início dessas metas em todos os países até 2030. O Jornal Ensaio traz agora algumas informações sobre um desses objetivos, aquele que propõe padrões sustentáveis de produção e de consumo. Acompanhe na reportagem. Destinar resíduos sólidos em lugar correto é o primeiro passo para uma cidade sustentável. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em 2010, estabeleceu obrigações aos empresários, governos e cidadãos no gerenciamento de resíduos. Além de reduzir a geração de lixo, a lei propõe a prática de hábitos de consumo sustentável, aumentar a reciclagem, a reutilização dos resíduos sólidos e a destinação adequada dos rejeitos. O objetivo maior, do programa é contribuir para educar a comunidade para gerar menos lixo, e para ter maior compromisso com as questões socioambientais. E a gente tenta desenvolver com a comunidade a importância também, no caso dos recicláveis, de estarem sempre limpos e secos, o quanto isso é importante para garantir também a qualidade dos recicláveis, ao longo da cadeia. Tem que estar em condições para que esse material possa ser aproveitado na sua totalidade e que não gere uma condição insalubre também para o catador que vai triar e que depois cheguem com boas condições na indústria recicladora. Reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos fazem parte de um processo educativo. A política dos 5 R's tem por objetivo fazer o cidadão repensar seus valores e práticas, a fim de diminuir o consumo exagerado e o desperdício, além de mudar os hábitos quanto ao tratamento e a destinação dos resíduos sólidos. Quando manejados de forma adequada, os resíduos sólidos passam a ter valor comercial e podem ser reutilizados em novas matérias-primas ou novos produtos. Entre as vantagens da reciclagem estão a redução do uso de energia nas indústrias, a geração de empregos e renda que movimentam a economia local por meio dos sucateiros e catadores, além da redução dos gastos das prefeituras com o tratamento do lixo. O aterro que nós temos no local é um aterro para rejeito. Ele pode ser assim, até ele foi liberado, a licença dele em outubro de 2017 e pelo prazo mais ou menos de 2 anos, ele ainda pode estar recebendo um produto bruto, mas todo o material tem que passar de Piracicaba, passa por essa central de triagem que eu falei para você, aonde é retirado só o rejeito que não consegue reuso desse resíduo para poder aterrar. É melhor tomarmos cuidado, pois a população global deve chegar a 9,3 bilhões de pessoas até 2050. E se continuarmos no mesmo ritmo de produção de lixo, precisaremos de 3 planetas iguais ao nosso para obter os recursos naturais necessários. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre a cultura afro em Piracicaba. E ainda, preconceito no esporte. Conheça a luta da mulher para conquistar seu lugar e vencer. Veja também o avanço da moda plus size. A modelo Suelen Cicaglione conta sua trajetória. É logo depois do intervalo, não saia daí.
Na série de reportagens especiais sobre a iniciação científica do Jornal Ensaio, você acompanha algumas informações sobre a escravidão em Piracicaba. Nessa época histórica, a cidade chegou a ser o terceiro município com o maior número de escravos no estado. O impacto da cultura afro é tão relevante que virou tema de uma pesquisa de iniciação científica na Unimep. A cultura afro está muito presente em Piracicaba, com suas manifestações artísticas, como o maracatu e o samba de lenço. Mas também está presente pela história da cidade, com a escravidão. Piracicaba chegou a ser a terceira cidade com o maior número de escravos do estado, com cerca de 5.600, sendo ultrapassada apenas por Campinas e Bananal. O assunto ganhou relevância científica com um projeto orientado pelo professor e historiador Rafael Gonzaga, com o objetivo de estudar a vida e a cultura dos escravos que viveram em Piracicaba entre os anos de 1820 e 1850. O projeto, cujo título é Resistências das Áfricas em Piracicaba, está sendo desenvolvido por meio de levantamentos em documentos arquivados no Centro Cultural Marta Watts e em arquivos da Câmara Municipal de Piracicaba. E são documentos que têm mais ou quase 200 anos. Então a nossa grande dificuldade é o processo de leitura desse documento, porque é quase como uma questão de decifrar um código mesmo, porque era escrita rápida, era quase que um outro dialeto também. A estudante Cíntia Simões de Souza, que é bolsista do projeto, já dispõe de resultados parciais da pesquisa. Ela conta que o projeto tem acrescentado em sua experiência na universidade. Tivemos casos de escravo que foi assassinado supostamente por quilombolas, ou como eles também tratam no documento, como escravos negros fugidos. Nós tivemos também, entramos em contato com um escravo que supostamente foi envenenado por um grupo étnico diferente. Participar de um projeto de iniciação científica estimula a reflexão crítica, familiariza o estudante com o processo de pesquisa, entre outras vantagens. E também mudou a forma como eu vi esses escravos, porque quando a gente pensa no escravo, sem muito esforço, a gente só imagina aquela pessoa que trabalha. Assim, só trabalha e dorme, acorda e trabalha e não tem mais nenhuma expressão na sociedade. E a contribuição do estudo para a cultura local não deixa dúvida. Essa pesquisa vai permitir conhecer essa dimensão da vida da cidade que eu acredito que não está muito bem conhecida. Não é jogar uma luz sobre essa parte da história da cidade. O projeto de iniciação científica possibilita conhecer os grupos e linhas de pesquisa, as técnicas e métodos, e estimula o pensar e a criatividade, a partir da orientação de um pesquisador experiente. No momento, na Unimep há 48 bolsas pagas pelo governo, além das que a própria instituição oferece para os diversos projetos em andamento. Na próxima edição do Jornal Ensaio, você vai conhecer um projeto sobre a cobertura pela imprensa das reformas trabalhista e da Previdência. A presença das mulheres no esporte vem se tornando cada vez maior em todas as modalidades, mas o preconceito contra as atletas e profissionais da área ainda é muito presente. Mesmo com um grande número de feitos e conquistas, a visibilidade e credibilidade feminina são sempre colocadas em xeque. Seria uma questão de gênero? As mulheres já têm algumas conquistas no esporte, apesar de pouco espaço na mídia. Mesmo assim, elas têm mais dificuldade do que os homens e ainda sofrem muito preconceito. Segundo um estudo feito pela PUC do Rio Grande do Sul, a sociedade tem uma opinião formada sobre as mulheres que praticam esporte. Ainda, de acordo com o estudo, é comum serem vistas como machonas e pouco femininas, o que mostra que há preconceito quando o assunto é esporte feminino. Sempre foi aquela questão de futebol, basquete, ser jogos de menino. E eu fui tendo muito preconceito porque me falavam que não ia ter futuro nisso pelo motivo que eu era mulher. Então eu não iria receber a mesma quantidade do que eles em relação ao basquete. No Brasil, desde o governo de Getúlio Vargas e por mais 30 anos, as mulheres não podiam praticar esporte, entre eles o basquete. Mesmo após a legalização da modalidade feminina, as jogadoras não podiam se profissionalizar e não tinha incentivo para elas continuarem jogando. As profissionais em educação física também se deparam com obstáculo, seja através do YouTube, que disponibiliza treinos e dietas, que colocam em risco a saúde de quem assiste. Para a Bruna, estudante do 5º semestre de educação física, a mulher ainda sofre preconceito no esporte.
A gente pode ver que tem muita luta em todas as áreas, tanto no trabalho quanto nas áreas sociais, tudo. Mas no esporte ainda, com certeza, tem muito preconceito. Para os jovens, é muito importante a presença feminina no esporte. Confirmam que mesmo com tantas discussões sobre o assunto, a mulher ainda é vítima de discriminação. O esporte é diversificado para homem, mulher, qualquer raça também. Então, mulher tem que praticar esporte sim. A moda plus size movimenta cerca de 5 bilhões de reais por ano no Brasil. Esse mercado teve um grande crescimento nos últimos anos, para acompanhar o número de pessoas obesas. O ramo comercial e de modelos foi obrigado a se adaptar aos novos padrões, e essa ascensão só tende a continuar. A maioria das pessoas quer andar na moda. A maior dificuldade é que nem todas as confecções mantêm linhas para as pessoas que estão acima do peso. A chamada moda plus size, aos poucos, tem ocupado espaço significativo, para a alegria de quem tem constituição física mais forte ou são obesos. A moda plus size surgiu em decorrência de uma carência da população, que possui um corpo físico mais estruturado. E para encontrar vestes que lhe servissem lindamente, a dificuldade era muito grande. A economia também cresceu com esse mercado. Segundo dados da Associação Brasileira do Vestuário de 2016, o mercado plus size cresce 6% por ano e movimenta cerca de 5 bilhões de reais. Esse percentual corresponde a cerca de 300 lojas físicas e 60 virtuais. Outro fator importante que marcou a ascensão da moda plus size foi a porcentagem de obesos, que cresceu muito no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, em abril de 2014, 50,8% dos brasileiros estavam acima do peso e 17,5% eram obesos. Ou seja, mais da metade da população brasileira é público-alvo da moda plus size. A moda plus size, que pese essa relação, que é um segmento que resulta também de uma ação da indústria cultural, que está nas telenovelas, que está na moda, que está nos anúncios publicitários. Também, contraditoriamente, revela uma ideia de que é possível, ter corpo, com demarcações distintas, e a ideia de beleza não é uma ideia para se partir de uma única forma de expressão. Não só as empresas de vestuário cresceram, mas também, já há algum tempo, está em ascensão outra área da moda, a de modelo plus size. Eu dei início porque uma amiga minha já era modelo plus size e ela falou que eu parecia muito com a Adele na época, né? Daí ela falou assim, vamos lá na agência, para te conhecer. Eu falei, imagina, não sei nem fotografar. Eu acabei indo, eles gostaram do meu perfil, fiz meu book. Isso aí, até hoje. Para quem gosta, nossa, vale muito a pena. É bom demais. A sua autoestima vai lá em cima, você não tem ideia. Gostoso pra caramba. Romper ou não com os padrões de beleza até agora dominantes é um assunto que vale a pena discutir. Convidamos Daniela Borges para comentar essa matéria. Olá, Daniela. O que é recomendável para as pessoas quando o assunto é moda? Olá, Loren. Como vimos na reportagem, as modelos plus size começam a ter mais visibilidade e são inspiração para a indústria da moda e produtos de beleza, e essa mudança é muito bem-vinda. Apesar das conquistas, o padrão de beleza divulgado pela mídia com profissionais magras e sempre maquiadas ainda influencia muito as pessoas, principalmente as adolescentes. Não é à toa que tem aumentado os casos de anorexia e de depressão. A pressão social para estar nos padrões é potencializada por vivermos em uma sociedade visual, ou seja, a imagem importa muito, assim como a nossa aparência. Contra a ilusão de que devemos ter um corpo diferente do nosso, iniciativas como a hashtag I Woke Up Like This, inspirada na música da Beyoncé, incentivam a pessoa a se aceitar, pois literalmente acordamos desse jeito e somos únicos por isso. Sentir-se bem com a própria cor, estilo e peso também é condição para a felicidade. Dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. Pois é, os padrões de beleza mudam com o tempo e também estão relacionados aos gostos individuais. Empoderamento e autonomia são palavras que ganharam força nos últimos anos. É preciso se inspirar nessa força, não ter medo de ser como é e aprender a respeitar os que são diferentes. É com você, Loren. É isso aí. Obrigada, Dani. E veja a seguir as consequências da gravidez precoce para a vida escolar.
E ainda, a valorização do artista na cidade de Americana. Aproveite para se programar com a nossa agenda cultural. Continue ligado, a gente volta já já. A gravidez na adolescência pode trazer forte impacto na vida da mãe e do bebê. Apesar da diminuição da fecundidade na América Latina, o número de gestantes menores de 15 anos só cresce, conforme aponta relatório da ONU. Veja mais detalhes na reportagem a seguir. Sexualidade é um tema de grande importância para ser discutido no meio de jovens e adolescentes, para orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis, mas também sobre a gestação precoce, uma das causas do abandono escolar. E a conversa, tanto na escola como dentro de casa, pode mudar essa realidade. Uma das consequências da falta de diálogo com os filhos e alunos é a gravidez precoce de muitas adolescentes. Segundo um levantamento feito pelo PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio de 2013, 75% das adolescentes entre 15 e 17 anos abandonaram os estudos por causa de uma gestação durante essa faixa etária. A evasão escolar traz graves consequências para a carreira e para o futuro profissional dessas jovens, que em muitos casos param estudos antes mesmo de concluir o ensino médio. Em relação aos estudos, nossa, eu me arrependo até hoje, porque eu tinha um sonho de ser, enfermeira. Até hoje eu nunca tive sorte com emprego, sempre trabalhava um ano e meio, daí saía. Barra a vida da gente, a gravidez na adolescência. Segundo dados do CASAP, Centro de Atenção à Saúde do Adolescente de Piracicaba, dos aproximadamente 180 pré-natais até os 16 anos atendidos anualmente pela unidade, 40% das adolescentes abandonam ou abandonarão os estudos. Mas para algumas jovens, a conciliação em ser mãe e aluna pode dar certo. Eu parei agora, porque eu já estou com 39, mas eu pretendo, depois da licença, eu pretendo voltar a estudar, sim. Não pretendo parar, não. Para contribuir com a redução da gestação precoce, o Ministério da Saúde tem papel fundamental na orientação e criação de estratégias de prevenção e educação sexual. Se você não tem uma política pública especificamente, você tem um adolescente vítima das consequências das suas próprias histórias. E aí o Estado, no papel dele, deveria criar uma condição para que esse adolescente pudesse refletir especificamente sobre a própria vida, sobre os atos. Agora é hora de relaxar e se programar para o final de semana. A Andressa Mota traz as dicas do que fazer para curtir Piracicaba e região. Oi pessoal, tudo bem? A agenda cultural desta edição está recheada de dicas sobre arte, tecnologia, literatura e cinema. Vem comigo conferir o que a gente preparou para você. Para quem gosta de ação e comédia, Deadpool 2, dirigido por David Leitch, chega às telonas na próxima semana. A sequência das aventuras do mercenário Tagarela, interpretado por Ryan Reynolds, traz um chefe de cafeteria que sobrevive a um ataque de bois e luta para se tornar o barman mais quente de Mayberry. Diversão garantida, né? Para agradar a criançada e porque também não os marmanjos, a exposição Castelo Rá-Tim-Bum está no Shopping Iguatemi Campinas até o próximo mês. A mostra traz parte do acervo original do seriado da TV Cultura e é uma ótima oportunidade para conhecer a biblioteca do Gato Pintado e tirar uma selfie com a cobra celeste no hall do castelo. Mais detalhes no site que aparece aqui na tela. A exposição Rios Descobertos, que reúne meio ambiente, arte e tecnologia, fica no Sesc Piracicaba até 20 de maio. De caráter educativo, na mostra, os visitantes podem interagir com as maquetes e projeções da hidrografia do Médio Tietê em busca de rios encobertos em Piracicaba. Vale a pena conferir.
Os amantes da literatura não podem perder a exposição Saramago, Os Pontos e a Vista no Farol Santander, em São Paulo. O evento cultural traz produções audiovisuais sobre a vida e sobre o estilo do autor, além de objetos pessoais, inclusive o computador que ele usou para escrever o famoso livro Ensaio sobre a Cegueira. A entrada é gratuita, mas precisa fazer reserva antes pelo site da exposição. E que tal conhecer diversas culturas e degustar pratos típicos, hein? A Festa das Nações de Piracicaba começa dia 16 de maio no Engenho Central. Neste ano, são barracas de 14 países como Alemanha, Holanda, México, nações africanas e do Oriente Médio. O mais legal é que a verba arrecadada na festa vai para as instituições sociais da cidade. Vale a pena contribuir. E aí, já anotou todas as dicas para se programar? Daqui 15 dias, a agenda está de volta com mais informação sobre lazer e cultura para você. Até mais! O movimento Profissão Artista é uma campanha de atores pela obrigatoriedade do diploma ou do certificado de capacitação para exercer a profissão. E como andam os artistas na região? Confira mais informações sobre o assunto na reportagem a seguir. No começo deste ano, a Prefeitura de Americana liberou o cadastro de artistas no site. A inscrição, suspensa nos últimos anos, tem por objetivo reunir dados dos artistas locais e aumentar as oportunidades na área. Apesar desta ação, o teatro, as artes circenses, artesanato, artes visuais, literatura, música, entre outros, seguem a tendência no país. São pouco conhecidos e pouco valorizados. É difícil a gente trabalhar no interior, porque geralmente recursos chegam mais para as capitais. Isso já acaba dificultando muito a gente conseguir desenvolver ações com o apoio do poder público. Os artistas também buscar mais formação para a gente sair do mínimo, né, para a gente poder avançar, fazer cada vez iniciativas maiores, mas o mais importante é justamente a gente se conectar. Nas escolas, o ensino da arte pretende que os alunos compreendam a diversidade do mundo e desperte a criatividade nas crianças. De acordo com o relatório de Economia Criativa das Nações Unidas de 2010, a criatividade é um processo que gera ideias e as transforma em produtos de valor. O problema é que o IBGE não conta artistas como atividade que emprega, e nem mesmo o produto interno bruto soma as produções criativas no Brasil. O setor criativo, formado pela arte e pela cultura, cria empregos, diversidade e inovação. De acordo com a Conferência de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas, o país que mais valoriza o setor é a China. Já o Brasil, em dados de 2012, caminha devagar, exportando principalmente produtos audiovisuais dentre as diversas modalidades artísticas e culturais. Por que o Brasil não é um país com uma moda brasileira reconhecida? Como é que um país que tem a diversidade cultural não tem um design hoje competindo com Milão? O interessante dessa economia criativa é que ela funciona na lógica de redes, de sistemas produtivos, onde há lugar para pessoas com uma pequena formação, mas há lugar para pessoas com grande especialização. Garantir a participação na vida cultural é direito que está na Declaração Universal da ONU. Apesar dessa garantia, quem quer seguir essa área encontra resistência, e são poucos os que se tornam artistas de profissão. Quando você desenha, eu acredito muito que o seu pensamento muda, né? Você passa a olhar para o mundo de formas diferentes, então isso já eu acho que é um estalo na cabeça dos alunos, que mesmo se eles não seguirem uma carreira artística, eles já vão pensar de outras formas. O presidente do Conselho de Cultura de Americana, Denis Carvalho, afirmou ainda que apesar da cidade ter perdido a lei que desobriga o pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ainda existem incentivos, como a Lei Rouanet e o PROAC. Dessa forma, a iniciativa privada e os cidadãos podem contribuir mais com a comunidade artística por meio do abatimento fiscal. Este foi o Jornal Ensaio. Você pode rever as notícias de hoje no site soureporter.com.br. Neste semestre, as novas edições serão a cada 15 dias. Até lá! A gente se despede com mais imagens dos artistas em Americana. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!